Era uma grande nuvem de poeira. Meu pai corria comigo, eu não conseguia ver quase nada, mas o barulho era ensurdecedor. Oi pessoal, a gente conversou um pouco sobre expressão vocal no nosso último vídeo e usamos a Glorinha Boitemiller como referência para poder desenvolver o que a gente veio a chamar de direção da voz. Hoje a gente vai explorar um pouquinho mais a Glorinha, mas dessa vez para poder pensar a criação de imagens para a voz. O método espaço direcional Boitemiller, que também é conhecido como MEDB, que é a sua sigla, é um conjunto de ideias sobre o uso do corpo e da voz, que hoje eu chamo como corpo-voz, em relação a vários aspectos, entre eles o espaço. O que é mais engraçado quando você vai ler sobre o trabalho da Glorinha Boitemiller é que você vê que as coisas estão muito na nossa cara. O que você vai ler ou o que ela vai falar, teoricamente, nem são uma grande novidade. E sempre estiveram ali, a gente é que não percebia. Nós, enquanto atores, precisamos aguçar essa percepção para que a gente possa usar de forma consciente o que é super cotidiano e transformar isso em arte. Então, vamos fazer uma atividade bem rapidinho, só para a gente poder perceber quais os aspectos da nossa utilização cotidiana do corpo-voz podem ser usados em favor da cena. Observem as seguintes ações corpo-vocais. Oi. Oi. Tchau. Aquilo. Lá atrás. Vem cá. Não. Terra, sol, ar. Observando esses exemplos que são super curtos, a gente já consegue identificar algumas coisas. Por exemplo, a voz invariavelmente possui uma direção. Quando eu falo oi, é um oi super curto, certamente para a pessoa bem perto de mim. Agora, quando eu falo oi, é alguém que está longe de mim, que está distante de mim, certamente na minha frente. Agora, quando eu falo lá atrás, a minha voz, apesar de estar sendo projetada para que as pessoas ouçam na frente, ela faz todo um movimento em direção às minhas costas, ao que está atrás de mim. Entender que a voz ela é direcionada para pontos específicos no espaço ajuda a gente a construir nuances na hora da leitura de um texto dramático, por exemplo. Porque quando a gente faz uma leitura dramatizada, a gente precisa ter a imagem da palavra. Nesse sentido, eu posso usar a ideia de direção, de distância, como uma possibilidade para criar nuance, assim como eu também posso criar outras associações. Quando eu falo a palavra terra, por exemplo, terra, eu já percebo nela própria um peso que é muito característico da própria terra, do chão, de algo que é sólido. Quando eu falo ar, a própria vogal A já me ajuda com a leveza que a palavra ar precisa ter quando é pronunciado. Nós, enquanto atores, precisamos criar imagens para o que a gente está dizendo, porque as palavras elas são como se fossem invólucros completamente vazios. É como se a palavra fosse uma embalagem que precisa de um conteúdo. E quem coloca esse conteúdo dentro dessa embalagem é a gente. Linguagens como gromelô, por exemplo, que é uma espécie de língua inventada, elas dependem muito desse tipo de pensamento, dessa criação de imagens, onde a gente sabe o sentido das coisas, mas elas não se traduzem necessariamente em palavras, mas em sons, em movimentos. Então já anota aí no seu caderninho. Voz tem peso, voz tem cor, voz tem movimento, voz ocupa espaço. Sabendo disso tudo, vamos então partir para um exemplo prático. Eu olhava para o meu pequeno e eu via que ele só podia ser meu. Filhote de lobo. No espetáculo Olho por Olho, o personagem principal é um guerreiro que cria o seu filho de uns 10 anos para se tornar um guerreiro também. Quando eles voltam de uma pescaria, a tribo deles é atacada e o filho dele é assassinado com uma flecha, bem no peito. Os guerreiros da aldeia conseguem capturar o assassino, que foi responsável por matar uma criança, e amarram esse assassino numa árvore, para que mais tarde ele passe por um ritual onde vai ser vingada a morte do menino. Antes da vingança, o guerreiro, o pai que perdeu o filho, resolve olhar nos olhos do assassino para ver quem é que teve a coragem de matar uma criança. E quando ele chega no tronco da árvore, ele descobre que uma criança matou o filho dele. Durante todo o espetáculo, esse pai fala com o garoto, mas sem nem querer ouvir uma resposta. Ele está querendo despejar todo o sentimento de ódio, de raiva por ter perdido o filho no assassino. Então, às vezes, ele nem enxerga direito que aquilo ali é uma criança. Para ele é como se fosse um bicho. E aí, numa tentativa de fazer com que o assassino sinta toda essa raiva, todo esse ódio, o pai resolve explicar para o assassino
o que vai acontecer no ritual de vingança. No texto, o personagem diz que ele próprio, o guerreiro, vai trazer o machado dele e vai cortar primeiro os pés, depois as mãos, e então ele vem para um momento que é um pouco crucial desse texto, que é como se fosse o clímax dele. Ele diz: enquanto você estiver chorando, filhote de Lerano, porque é isso que as crianças fazem, elas choram, eu mesmo trarei o meu punhal e enfiarei nesse teu ventre podre, rasgando o seu corpo até chegar no pescoço. Esse é o momento ápice do texto. E repara só como esse trecho específico, esse parágrafo específico, ele é rico em detalhes. Vamos tentar ver como é que fica isso na cena e depois a gente faz uma análise. E enquanto você chora, filhote de Lerano, porque é isso que as crianças fazem, elas choram. Eu trarei o meu punhal e bem lentamente eu enfiarei nesse teu ventre podre, rasgando o teu corpo até chegar no pescoço. A partir dessa experiência do fragmento teatral que a gente apresentou, a gente consegue perceber como as palavras podem vir carregadas de imagens, né? Para pensar, o ato de rasgar é totalmente diferente de cortar. Sabe? Cortar é algo muito mais rápido, mais preciso. Rasgar já vem com todo um outro sentimento, que é de esgarçar, de tirar, é muito mais do que cortar. E quando ele fala de um ventre podre, a palavra podre, ela vem carregada também de todo um sentimento, de toda uma experiência em relação à podridão, que de alguma forma muda a forma como você fala as palavras. Sem contar que a gente pode pensar também no próprio contexto geral. Você já participou, por exemplo, de uma briga, sabe? Em que você fica com tanta raiva que você quase que sente o gosto de sangue na boca? É mais ou menos essa experiência que eu imagino que o personagem deva estar sentindo. À medida em que ele fala tudo que ele vai fazer pro menino, é como se ele sentisse esse gosto de sangue na boca. Perceba também que um texto que poderia ser completamente dado com toda a raiva e etc. ainda pode vir carregado de certa ironia, uma coisa que a gente pode chamar até de um certo humor. Não um humor de gargalhar, não é disso que eu tô falando, mas essa ironia, essa graça, de ver graça na própria desgraça, no próprio ato, é algo que pode também enriquecer o nosso trabalho. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que ele seja útil para as experiências de vocês no palco. Se vocês tiverem alguma sugestão sobre tema ou quiserem falar um pouquinho sobre esse vídeo, aproveita para comentar agora e não esquece de me seguir também no Instagram. Espero vocês para a próxima. Tchau!